atribuíram responsabilidade do pecado, dessa condição de separação, ele não lançou na nossa conta. A Bíblia está dizendo que ele confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, veja, uma construção conclusiva. Depois de apresentar os argumentos, o pastor Paulo, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aí aqui esse verso, queridos, ele é muito importante. Ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O tema é Deus apaixonado. Se em algum momento da sua vida você fez um questionamento: por que você sofre? Por que o mal existe? Por que eu tenho que sofrer as consequências de uma escolha que alguém fez por mim? Eu quero te lembrar que Deus, Ele assumiu essa culpa e Ele não colocou na nossa conta essa culpa. E o nosso objetivo é responder como que Deus lidou com isso, quais foram as suas atitudes e o que Ele espera de você. O nosso objetivo hoje é responder essas perguntas. E eu quero mais uma vez convidar você para fechar os olhos para orarmos a Deus. Santo Deus, esse assunto, ele é por demais, Senhor, extraordinário. E nós te pedimos humildemente que o Senhor seja o supervisor dos nossos pensamentos, que eles estejam centralizados aqui e, acima de tudo, na Tua Palavra. E ao sairmos daqui, ó Deus, nós possamos louvar e agradecer o Teu santo nome. Nos abençoa neste culto. E essa oração, Senhor, vem assinada em nome de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Queridos, quando nós observamos a queda do homem e Deus lidando ali com o prato do pecado, Deus ele chama Adão e Deus então pergunta para Adão que ele fez o que ele fez. Então Adão apresenta uma justificativa. Deus tira o foco de Adão e agora ele muda para Eva. Eva, por que você fez o que fez? E Eva então apresenta a sua justificativa. Só que quando ele vai agora, e Eva diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Deus não pergunta nada para a serpente. Deus simplesmente ele dá uma sentença, que é o Evangelho do Evangelho. Ok? O Evangelho em Gênesis. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia da Bíblia. E veja que lá não aparece a palavra pecado, em Gênesis 3. Deus agora, ele não dialoga com a serpente, ele simplesmente aplica uma sentença. Por quê? Satanás, ele se encontrava numa posição diferente do homem. A Bíblia diz assim, a Bíblia não, Deus diz através de Ellen White: o homem, porém, foi enganado, ali na figura de Eva, que Adão não foi enganado. Paulo diz isso lá em Timóteo. Adão, ele pecou deliberadamente, ok? Ele pensou, ele analisou, ele agiu, foi deliberado. Eva foi enganada. E Adão, conscientemente, ele, como se dissesse para Deus: Senhor, eu percebi que algo errado havia acontecido com a mulher. Mas como é que eu poderia amar essa mulher que o Senhor me deu, tão somente quanto me fosse conveniente? Eu sabia disso. Então ele embarcou em uma canoa furada, sabendo disso. Mas Eva foi enganada. Aí ele diz assim, ó: o homem, porém, foi enganado. A humanidade foi enganada. Obscureceu-se o espírito pelo sofisma, pelo engano de Satanás. O que é sofisma? É você apresentar algo enganoso, uma mentira, como se fosse a verdade. E aí diz assim: a altura e a profundidade, veja, o sofisma de Satanás, a altura, a profundidade do amor divino não as conhecia o homem. Para ele havia esperança no conhecimento do amor de Deus. Contemplando-lhe o caráter, podia ser novamente atraído para ele. Queridos,
Veja a posição de Satanás, de Lúcifer. Mas mesmo como pecador, qual que era o objetivo? Quando o homem caiu, o inimigo ele reuniu os seus anjos. E a justificativa era o seguinte: se Deus perdoá-los, Deus também vai ter que nos perdoar. Então ele não confiou isso a nenhum anjo. Ele assumiu. Ele tinha uma bala, Fernando, para um único alvo. Lúcifer pecar aonde, queridos? No céu. Como é que o pecado ele surge? Ele surgiu ao lado do trono de Deus. Esse é o grande mistério. O mistério que a Bíblia chama de um mistério da iniquidade. E o mistério deveria ser lidado agora com outro mistério, que é o mistério da piedade. Assim como o médico, ele precisa tirar e usar o veneno da própria serpente, da cobra, para criar o antídoto. Deus faria da mesma forma. Então o mistério só pode ser lidado no mistério. O mistério da iniquidade é o surgimento do mal ao lado do trono de Deus. Como? Veja, a ele quem? A Lúcifer, como a nenhum outro ser criado se revelou o amor de Deus. Ou seja, ele conhecia o amor de Deus em toda a sua plenitude. Compreendendo o caráter do Senhor, conhecendo-lhe a bondade, preferiu Satanás seguir sua própria vontade independente e egoísta. Essa escolha foi decisiva. Nada mais havia que Deus pudesse fazer para o salvar. Só que para o homem não. Para o homem, por que Deus deu essa chance para o homem? Porque o homem não conhecia o caráter e a bondade de Deus no mesmo nível que quem conhecia? Satanás. Então agora, através de elaboradas ilustrações, através de um método pedagógico lá do Antigo Testamento, de algo chamado santuário. Se você quiser mais detalhes, você leia depois lá Êxodo 25 até o 29, você vai ver as especificações e você pode ler também a partir de Levíticos, capítulo 23. Então, através daquelas elaboradas ilustrações, Deus estava demonstrando como ele lidaria com o pecado. Veja, o pecado é tão sério, é tão grave, que a Bíblia só tem 4 capítulos de um mundo sem pecado. Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. A Bíblia tem 1189 capítulos, e só 4 falam de um mundo sem pecado. 0,34% tem que ver com 1185 capítulos. Aqui está o parêntese do pecado, como é que ele surge e como Deus lida com o pecado. Tão sério é o pecado, e Deus então vai lidar com isso. E aí então nós vemos Billy Graham dizendo o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Que coisa extraordinária. Queridos, o céu não era um lugar agradável para Jesus enquanto eu e você nos encontrávamos perdidos. Repita comigo, por favor. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer dos pequenos pessoas grandes. Então, esse mistério da piedade, Deus encarnaria, ok? E passaria por um processo de gestação, como eu e você passamos. Eu penso que aí se encontra o cumprimento, sabe, a teologia do esvaziamento, que está lá em Efésios 2, que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu penso que nesse processo de gestação é que Jesus já começou a se humilhar para nos salvar. E aí nós pensamos, Jesus morreu com qual idade, queridos? 33. Quantos? E quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos e meio, é isso? Não parece ser inútil todos esses outros anos? Mas veja, até na profissão Deus nos ensina. A profissão de carpinteiro, meu pai foi por grande parte da vida dele carpinteiro.
E o meu pai tem a habilidade de pegar uma madeira sem forma, sem vida, e enxergar nela algo útil e belo. Porque ele consegue transformar em um pedaço de topo, um móvel que você pode colocar lá na sua estante. Olha o que Jesus faz comigo e com você. A nossa vida miserável, antes de conhecer Jesus, nós, de repente, tínhamos uma linguagem torpe, um comportamento que se distanciava dos princípios do céu, os nossos gestos, a nossa fala, a nossa linguagem em si, a nossa comunicação é diferente, as nossas ações, e Deus enxergou em mim e você lindos móveis. E acima de tudo, não apenas o aspecto estético, visível, sobretudo o aspecto de utilidade, de funcionalidade. Porque esse Deus que morreu de braços abertos não combina com o cristão que vive de braços cruzados. Então ele olha para nós com utilidade. Nós somos úteis. Primeira razão foi essa. Jesus é capaz de olhar para um pedaço de topo e vê-lo algo que útil e belo. Segunda razão. Ele estava trabalhando todos os dias com os instrumentos que seriam usados na sua própria execução. Madeira, martelo e pregos. Você se sente estressado de vez em quando no seu dia a dia? Jesus trabalhava todos os dias com os instrumentos que seriam usados na sua própria execução. E mesmo assim, de acordo com Augusto Cury, ele era um mestre no palco da existência. Jesus não era estressado. Penso que este foi a segunda razão. A segunda justificativa para ele aceitar e se submeter a ser um carpinteiro. Marcos capítulo 14, queridos, abra a Bíblia de vocês. Eu estou olhando de vez em quando aqui, vocês estão gravando, de vez em quando eu estou olhando para aí. Só para chamar a atenção também de quem está assistindo. Este evangelho ele é crucial para nós, tá bom? Marcos capítulo 14, verso 32. Marcos 14. Marcos, eu não sei se você sabe, mas ele foi escrito com o objetivo de falar para uma audiência romana. O livro de Mateus é escrito para uma audiência judaica. Os judeus, é o Messias que é prometido e em todo o texto está cumprido as profecias. Marcos agora é a audiência judaica. Pedro dita e Marcos escreve. E nós temos Lucas, que é um livro cuja audiência é os gentios, ou seja, não judeu. E o livro de João, o Evangelho de João, é escrito para a igreja. E aqui em Marcos nós temos essa postura de servo de Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, verso 32, a Bíblia diz assim: Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E Jesus, então, ele estava ali naquele local, Getsemane, que significa prensa de azeite, é um lugar lá no Monte das Oliveiras, onde eles pegavam as azeitonas e elas eram esmagadas. E ali então se produzia azeite, sabonete através desse azeite, era usado como curativo, ok? Era usado como, talvez, misturado ali também como shampoo. Havia várias funcionalidades para o azeite, mas o fato é que precisava ser, a azeitona precisava ser esmagada, e Jesus foi esmagado. Fato é que Lucas é o único que usa a linguagem médica, pelo fato de ele ser um médico, que Jesus suou gotas de sangue, que é um raro fenômeno na medicina chamado de hematidrose. Foi tanta pressão que ele sentiu, tanta angústia, que os vasos sanguíneos, os vasos capilares, eles se romperam. E ali então surgiram gotas de sangue e ela vai se escorrendo até chegar ao chão. Agora presta atenção nisso. Jesus está sofrendo. Os anjos estão vendo tudo. Os anjos caídos e os anjos não caídos. O universo celestial havia observado com intenso interesse a vida de Cristo. Cada passo,
desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. Que cena assombrosa? Getsemane. Porque vocês lembram que Jesus disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feito o quê? A minha vontade, mas que seja feita. Por que Jesus passou por tudo isso? Por causa de mim e de você. Pelo amor que Ele tem por mim e por você. E aí diz assim, ó. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins e serafins contemplarem? Anjos pairavam sobre o local, o Getsemane, a fim de testemunhar a cena. Contemplaram o Filho de Deus, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar o mundo perdido e a perecido. Todo o céu ouvir aquela oração de Cristo. Que amor é esse? Que amor é esse? Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Uma corte era mais ou menos, queridos, a 10ª parte de uma legião de 1000 soldados romanos. Então é mais ou menos 400 a 600 soldados que Judas Iscariotes trouxe para prender Jesus. Mateus 26, 47 diz que era uma grande multidão. Tudo isso para prender um homem desarmado, um homem inocente. Judas, então, ele entregou Jesus. Veja que a apostasia, o abandono da fé, ela existiu no céu, ela existiu na terra, e ela também entre os 12 discípulos de Cristo. Houve apostasia. Então não se preocupe, às vezes alguém abandonou a fé. Houve no céu, aqui no jardim do Éden. E os discípulos de Jesus também, um deles, foi a aposta. Marcos capítulo 14, versos 53 a 59. Acompanhe aí. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes em todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. O sinédrio era o símbolo do poder religioso. Ele era constituído por 70 sacerdotes. E aquele que presidia, aquele que liderava o sinédrio, era o sumo sacerdote. Então veja, toda essa turma de 400 a 600 homens chegam com Jesus lá, e lá dentro tem pelo menos 70 pessoas, pelo menos, de todo o sinédrio. Então tem pelo menos 71 pessoas acompanhando o julgamento de Jesus. E ela diz assim: e os principais sacerdotes em todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Marcos 14, 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam, falsamente dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Jesus estava falando do que, queridos? Que aquele templo lá demorou 46 anos para ser erguido. De que templo ele estava falando? Em 3 dias ele reedificaria o templo. O corpo dele, não é isso? Ele morreria ao 3º dia, ressuscitaria. Pois bem, aqui ainda nós temos um relato importante. Todas essas leituras preliminares, elas são importantes porque nós estamos montando um quadro. A nossa pergunta é: como Deus, Ele lida com o pecado? Você que sofre, você que está angustiado, você que em algum momento da vida questionou a Deus pelo sofrimento,
nós estamos montando esse quadro. Aí lá em Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versos 57 em diante, a Bíblia diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde o haviam reunido os escribas e os anciãos. Mateus 26, 58. Mas Pedro seguia de longe ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E aqui vai repetir aquelas palavras que nós vemos lá em Marcos. E aí nós vemos o seguinte, vamos avançar um pouquinho, no verso 64, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo, blasfemou: Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? E responderam eles: É réu de morte. Qual foi o veredito humano? Porque veja, Jesus estava passando pela quantidade de julgamentos que eu nunca vi ninguém na história da jurisprudência brasileira ou mesmo mundial passar. Jesus, queridos, passou por 7 julgamentos em menos de 24 horas. 3 julgamentos de caráter civil romano e 3 julgamentos de caráter judaico-religioso. Judaico-religioso: Anás, Caifás, Anás. Civil romano: Pilatos, Herodes, Pilatos de novo. 3 de um lado, 3 de outro. E agora tinha mais um julgamento, que era o julgamento do próprio Deus. Porque Deus estava julgando quem? A humanidade perdida, a humanidade caída. Então, Pilatos estava julgando. Jesus disse para ele: nenhuma autoridade lhe seria dada se aquele que está lá em cima não desse para você. Então Jesus está julgando ele. E aqui nós vemos os elementos que trazem os detalhes do sofrimento de Cristo. Depois você pode ler aí em Marcos 15, 16 a 20. Eles colocaram uma espécie de turbante na cabeça de Cristo, porque a paródia não era contra o líder político, mas contra o líder religioso. E o líder religioso, que era a autoridade máxima, o sumo sacerdote, ele usava um turbante como esse daí. E há indício suficiente para crer que eles fizeram um turbante assim, colocaram na cabeça de Jesus. E lhe davam tapas. Tapas, no grego, é rapismata, é a palavra grega para um golpe de madeira desferido no rosto. Eles estavam humilhando Jesus. Eu penso que eles pegaram um manto lá de Pilatos, um outro mais velho, e jogaram sobre ele. E deram então para ele uma espécie de cetro. E agora, você não é o rei dos judeus? Olha aí, você é o rei. E humilharam Jesus com um flagrão romano, como se usasse pedaços de tiras de couro, bolas de chumbo, ossos de carneiro, unhas de carneiro também para dilacerar a pele, queridos. Tudo isso para humilhar Jesus. Coloca o volume lá, Paulo. Pode deixar todos o volume, tá bom?
Saiu aqui, Paulo, me ajuda aqui, por favor. Coloca aí na apresentação. Vai passando aí, pelo amor de Deus. Muito bem. Quando Jesus ele está sendo humilhado naquele momento, o céu está contemplando. E vocês podem imaginar, eles estão procurando entender por que Jesus está passando por tudo aqui. Eu vou contar aqui, gente. Meu tempo já falei. Está 10 para meio-dia. E eu nem perguntei que horas que eu tenho que terminar. Eles levaram Jesus então lá para o Calvário, no Monte da Caveira. E é interessante que Jesus ele atingiu 7 pontos da sua anatomia. Primeiro, ele é ferido nos pés, em expiação pelos caminhos tortuosos em que todos andamos. Segundo, ele é atingido nas mãos, em expiação pelas nossas práticas pecaminosas. Terceiro, ele é atingido nas costas, em expiação pelo fardo do pecado que todos carregamos. Ele é atingido na fronte, em expiação pelos pensamentos ímpios que nutrimos. De seu coração aberto, rasgado por uma lança romana, em expiação pelos falsos amores que nós nutrimos, alimentamos. Tudo isso para nos dar o quê? A salvação. 7 pontos de sua anatomia, como sacrifício perfeito. Que Deus é esse? O Deus que sofre, o Deus que passa tudo isso para que eu e você sejamos reintegrados no céu. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura, golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos. O sangue começa a escorrer, ele é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos, depositam-no sobre a broca, aquele braço, e eles apertam. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo em madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam o prego, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano é lesado. Pode-se imaginar isso quando ele é lesado como se fosse um violinista, com a corda esticada sobre a cravelha, produzindo uma dor terrível, se espalhando pelos nervos do braço até atingir o sistema nervoso central. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trave, elevando Jesus, e eles então o choram dentro de um buraco. Que sofrimento terrível foi esse, queridos? E lá na cruz, Jesus vai proferir 7 declarações. E a primeira declaração que Jesus dá é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, ali, neste momento, os teólogos dizem que é como se ocorresse uma interceptação de uma ação iminente. Veja, o pedido de Jesus, Pai, perdoa-lhes, foi feito por meio daquela oração com uma interceptação direta de uma ação iminente de Deus. Era como se Deus, na condição de Pai e em face do sofrimento do Filho, estivesse na iminência de agir, no sentido de livrá-lo daquele terrível sofrimento, deixando que a humanidade perecesse em seus pecados.
E diante de uma possível ação do pai, o filho intervém e diz: pai, perdoa-nos. Então Deus, ele também estava com as cordas do amor amarradas ali. Ele queria salvar o filho, mas ao mesmo tempo ele queria salvar a mim e você também. E é por isso que aquela frase de Jesus é como se impedisse Deus de vir ao seu encontro para salvar. E olha que interessante, amigos. Pilatos entregou novamente Jesus aos soldados, e por entre os escárnios, as humilhações e insultos da massa, foi ele atropeladamente conduzido ao tribunal de Herodes. Eles foram assim, a socos e pontapés, atropeladamente. Ele foi levado para a presença dele. E aqui interessante, é a primeira vez e única nos evangelhos que Jesus se dirige ao Pai chamando de Deus. Por quê? Eu quero parar um pouquinho nisso daqui e comentar com vocês. Havia uma razão teológica e uma razão jurídica para que Jesus, naquele momento, ele chamasse agora não de Pai, como ele sempre chamou, mas ele chamaria agora de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, nesse filme, A Paixão de Cristo, eu creio que todos vocês tenham assistido esse filme. Há uma cena em que Satanás, o ator ali, a atriz, que é a mulher que está interpretando Satanás, Selena, ela então coloca aqui como se fosse um demônio nos braços. E agora, então, naquela cena, olha que coisa interessante. O diabo está passando como se fosse um demônio ali nos braços dele. Sabe qual é o recado que ele está dando? Jesus, e aí? Vale a pena morrer por essas pessoas? Cadê o seu pai, Jesus? O seu pai poderia livrá-lo agora, Jesus. Olha, eu fui expulso do céu, mas eu não abandonei os meus filhinhos. Eu estou cuidando deles. E o seu pai, Jesus, ele está onde agora? Queridos, imaginem os anjos todos observando essa cena. Mas era por amor, por mim, por você. Sabe por quê? O Salmo 89:14 diz assim: justiça e direito são a base do teu governo. Deus estava no comando de todas as coisas. Agora vamos voltar lá. Deus meu, por que me desamparaste? Todas as vezes que você vê na Bíblia Jesus falando aramaico, que ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani, é porque ele está em oposição direta às forças das trevas. E naquele momento, a angústia, a separação é tão grande, porque, lembra que eles disseram? É réu de morte. Ele estava no banco dos réus. E o que foi o veredito humano? É digno de morte, é réu de morte. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouçam. Naquele momento, Jesus era quem? Eu e você. Ele era o nosso representante. Ele estava representando a humanidade. E Deus nunca foi, não é e jamais será pai do pecado. Então, teologicamente, Jesus estava proibido de chamar lá naquele momento o pai de pai. Por isso que ele chama de Deus. Porque há uma separação. Esse é o aspecto teológico. Não há nenhum teólogo no planeta que possa explicar essa brecha que houve ali na Trindade naquele momento. Porque houve uma separação. Agora, juridicamente, por que é que Jesus chama nesse momento o Pai não de Pai, mas de Deus? Porque de acordo com as leis que regem a magistratura, um pai ele não pode julgar o próprio filho. Veja, Deus se fez o quê? Pecado por nós. Ele não é pai do pecado. Naquele momento ele estava julgando a humanidade. E agora, o inimigo poderia acusar, mas é o pai que está julgando o filho. Não, a separação é tão grande que ele chega a clamar: por que me desamparaste? Porque Jesus estava morrendo a morte eterna. O salário do pecado é... Que morte? É a morte clínica? É a morte biológica? Não, é a morte eterna. O que é a morte eterna? Dois fatos. Morte eterna significa morte sem direito à ressurreição. Ressurreição final.
Segundo, morte eterna representa a completa ausência de quem? De Deus. E qual foi o único ser até hoje que sofreu as consequências da morte eterna? Jesus Cristo. Ele sofreu aquilo que aquele que não se arrepender dos seus pecados e não for salvo vai sentir quando tiver depois do juízo final. Nós estamos vendo isso à luz do santuário terrestre, dos serviços que ocorriam no santuário terrestre. E é por isso que ele diz, naquele momento, ele diz a outra frase: tetelestai, está consumado, está terminado. Uma dívida foi feita quando o ser humano entrou em rebelião com Deus. Agora Jesus estava o quê? Pagando essa dívida. Era uma expressão comum para um trabalhador comum, que quando ele terminava o trabalho que ele tinha que fazer, ele chegava para o patrão e dizia: tetelestai, ou seja, eu terminei tudo, eu paguei, a minha dívida está paga. Quando o condenado cumpria sua pena na cadeia, ele pegava uma cédula e ele tinha que andar com essa cédula e dizia assim: tetelestai, está consumado, está pago, não teve mais nada. A justiça. Foi isso que Jesus fez. Queridos, olha para isso. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se ele fosse vencido por Satanás, haviam-se dado as mãos num solene compromisso. Imagina, queridos, Pai e Filho, Deus Pai e Deus Filho dando as mãos, de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Grave essa palavra, fiador. Esse compromisso, cumprir a Cristo, quando sobre a cruz soltar o brado, está consumado. Dirigir-se ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam. Queridos, eu e você já fomos perdoados. Todos nós já estamos perdoados, todos. Isso vai ficar mais claro aqui. O que é ser um fiador? Eu peguei a ilustração aqui do aluguel. Ser fiador é assumir o papel de garantidor em um contrato de aluguel. Isso significa que caso o inquilino não cumpra com suas obrigações contratuais, como o pagamento do aluguel e encargos, o fiador será o responsável legal por quitar o quê? Essas dívidas. Ele foi o nosso fiador. O fiador é uma garantia de que o proprietário ou a imobiliária terá uma forma de receber os valores devidos, mesmo que o inquilino enfrente dificuldades financeiramente. Eu e você tínhamos como pagar essa dívida? Não. Jesus, ele pagou a dívida de quem? Da igreja adventista? Dos cristãos? Não. Ele pagou a dívida de quem? Toda a humanidade está perdoada. Jesus veio para o mundo para quê? O que João diz, 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos crentes? Não, o pecado do... Então Jesus Cristo morreu por quem? A dívida de todos está paga. Todos. Jamais eu proferi uma oração, queridos. Olha esse verso. Eu descobri esse verso essa semana, me arrepiei. Eu estou lendo um livro, O que é Salvação. E diz assim, ó: jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentada ou sincera nela de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia de satisfazer. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça de Cristo para juntar-se à graça que opera na pessoa. Olha que coisa interessante. Onde que surge o pecado que nós vimos? Ao lado do trono de quem? De Deus. Ali debaixo do nariz de Deus, o pecado surgiu ali, por isso que é chamado de mistério. Então o pecado, ele surgiu lá. O que acontece? Deus agora ele expulsa Satanás dos seus anjos. O pecado surge no céu. O céu é sem pecado. O pecado surge no céu. Depois, nós temos um mundo sem pecado. Depois o pecado entra no mundo. Lembra? Adão e Eva caem. O pecado entra no mundo. Jesus vem. E o que acontece? O Cordeiro de Deus, o que ele faz com esse pecado no mundo? Onde que surgiu o pecado? Onde que ele tem que ser resolvido a questão do pecado? Então Jesus ele tira o pecado do mundo. E leva para onde? Para onde que era levado o
pecado no ritual do santuário? Ele não era expedido lá, e uma vez ao ano, o que acontecia? Havia o dia da expiação, o dia do juízo. Então o pecado depois tinha que ser tirado do santuário e era colocado sobre, lançado sortes, entre dois bodes. E o que acontecia com aquele bode? Ele era levado para o deserto. Para quê? Para morrer, simbolizando que o pecado estava eliminado, expurgado, aniquilado de onde? Do santuário terrestre. Todo o acampamento estava o quê? Limpo, puro. Olha o que Jesus está fazendo. O pecado surge, depois tem que voltar, porque foi lá que aconteceu o pecado. Então depois, lá João 5, 28 e 29, eis que todos vão ressuscitar. Um para a vida eterna e outro para... Vocês estão vendo? Que morte é essa de Jesus? Que ele não ficou morto lá na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. Eu vou morrer no terceiro dia, eu ressuscito. Mas ele era o nosso quê? Ele é a redenção nossa de toda a humanidade. É por isso que ele tinha que ressuscitar no terceiro dia, queridos. Ok? Jesus Cristo, ele não pode obrigar ninguém a aceitar. A vida derivava dele mesmo, a vida original, não é? Então veja, olha que coisa extraordinária. Pai, perdoa-nos. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Envolvia todo o pecador que já viveram, viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos... Quando uma pessoa nasce, lá na maternidade, ela já nasce o quê? Perdoada. O perdão, ela já foi perdoada. Ok? Só que o que vai acontecer agora, queridos, é o quê? Quando o pecador se arrepende e pede perdão, está tão somente assinando o quê? O aceite. Jesus diz assim, você aceita o meu perdão? Ele diz. Aí eu digo, se eu aceito ou não aceito. Consentindo com o pagamento do seu pecado, o qual na verdade já foi feito na cruz. Jesus, obrigado por ter morrido por mim, porque o salário, meu salário, era a morte eterna. Obrigado por ser o meu fiador. Eu aceito, claro que eu aceito, eu não sou doido. Mas tem algumas pessoas que são doidas, elas não aceitam isso. Veja, lembra que quando não consegue pagar as dívidas, quem tem que arcar? É o fiador, né? Jesus é o procurador de todos aqueles que aceitaram o seu perdão na cruz. Em sua segunda vinda, ele reverte, em nome daqueles que ele representa, a dívida que indevidamente pagou na cruz, fazendo com que ela recaia agora sobre seu legítimo autor. O que, como sabemos, é legalmente chamado de reversão de ônus. E você já se perguntou isso? Por que o diabo continua atentando a vida de todo mundo? Porque, queridos, os pecados, a dor, o sofrimento vai ser proporcional aos pecados cometidos. Quanto mais pessoas ele tentar e essas pessoas não forem salvas, elas mesmas vão ter que arcar. E aqueles pecados que nós cometemos serão lançados para quem? Para ele. Ok? Então é por isso que ele continua tentando aí. Lamentavelmente, quanto aos que não constituíram procurador, porque não se beneficiaram do pagamento feito na cruz, ou então não quiseram assinar o aceite, Jesus nada pode fazer. Ou seja, quanto a esses, ele não consegue a reversão de ônus. Por isso a dívida que antes foi paga em consignação, a morte lá na cruz, recai sobre eles mesmos. Se o pagamento foi consignado ou feito em juízo, e dele não se beneficiaram, ou mesmo não assinaram o aceite, então eles mesmos terão de pagar a dívida. No céu, olha que coisa linda, não haverá pecados perdoados. No céu haverá o que, queridos? Os meus pecados já foram perdoados. Qualquer pessoa, você vê um bêbado caindo aí, alguém fumando, usando crack, pisando, queimando a Bíblia, o pecado dele já foi perdoado. Mas no céu não vai ter lugar para pecados perdoados. No céu só haverão pessoas que tiveram seus pecados o quê? Eliminados. Apagados. Então eu tenho que aceitar Jesus. Último sexto. Jamais é proferida, essa eu já lembro também para vocês. Diante de fatos como esses, se em algum momento, em algum lugar, alguém já pensou em culpar a Deus pela existência do mal, pelo fato de ter criado o anjo que se rebelou, esse alguém terá que reavaliar seus conceitos. Queridos, o mal, ele não surge diretamente do bem.
ele surge de uma criatura que usou o mal no seu livre-arbítrio. Mas não foi Deus que criou o mal. Porque Deus assumiu Ele mesmo todas as consequências do pecado. Jamais alguém tão inocente se fez tão culpado para inocentar os que de fato são culpados. Ele fez isso por mim e por você. Vou terminar aqui. Depois disso, presta atenção nessa letra. Sem olhar pra mais ninguém, sem perceber o que fiz de todos meus irmãos, meus pecados. Mas não só vazio estou aqui, perdido e sem ninguém, tentando achar o amor que não sei. Eu já nem sei. Em 1988, Derek Redmond estava em Seul, na Olimpíada, e ele era um dos favoritos atletas para ganhar a prova dos 400 metros. E infelizmente ele teve um problema no calcanhar de Aquiles. Derek agora teve que abandonar o seu sonho. Ele agora teve que fazer sessões de fisioterapia, cirurgias, procedimentos médicos, para tentar alcançá-lo 4 anos depois, em 1992, em Barcelona, na Espanha. Ele era um dos favoritos novamente, e ele liderava os primeiros metros da corrida, só que de repente ele teve uma distensão muscular na coxa direita. O mundo desabava na cabeça de Derek Redmond. Ele se lembra de tudo que passou e ele disse: eu tenho que cruzar pelo menos aquela linha de chegada. Mas a dor era muito forte, era excruciante, e Derek tirou forças de onde não tinha. De repente um senhor invade a pista e vai ao encontro de Derek. Aquilo estava sendo transmitido para o mundo inteiro, ao vivo. E o sistema de comunicação interno exigia que aquele homem, aquele senhor saísse dali. E o fiscal então foi ao seu encontro e começou a gritar: Senhor, Senhor, saia daqui. O senhor precisa sair da pista agora. E aquele senhor então disse para ele: este é Derek Redmond. E eu sou Jim Redmond. Eu sou o pai dele. E ninguém vai impedir que eu ajude meu filho. E ele então coloca as mãos nos ombros do próprio filho. Jim Redmond havia dito ao seu filho que estaria na Espanha, mas não disse que estaria ali naquele estádio, Monte Puxu, de 65 mil espectadores. Ele não imaginava que o seu pai estava sentado lá na arquibancada. O seu pai, ao ver o seu filho caído, ele se levantou, driblou os torcedores, e ele desceu, foi ao encontro do filho. Disse: filho, você tem certeza que quer fazer isso? Ele disse: sim, pai, eu tenho. Então vamos juntos, se apoie em mim, porque nós vamos cruzar aquela linha, eu e você, juntos. Pai e filho. Eu não sei se eu estou falando para alguém que se sente caído,
humilhado, eu quero te dizer que você já tem os seus pecados perdoados. E que Jesus te ama mais do que qualquer coisa. Ele te abraça, Ele te acolhe. Ele diz: filho, filha, eu amo você. Eu deixei a glória do céu para vir ao seu encontro, porque eu te amo demais. Queridos, perdão não é recompensa. Recompensa tem que seguir um passo, 2, 3, e você ganha algo. O perdão não, o perdão é um presente, é uma dádiva. Ei, você já foi perdoado. Agora eu tenho que aceitar esse perdão. Porque no céu não haverá pessoas perdoadas, pecados perdoados. Pessoas com pecados perdoados. No céu só estarão pessoas com pecados apagados, aniquilados. O que eu tenho que fazer hoje é confessar que eu sou um pecador e Jesus Cristo é o meu Salvador. E isso se chama justificação. É a salvação da penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o salário. Então eu aceito, Senhor, a tua morte, o cancelamento da minha vida. Quantos aqui em nome de Jesus querem dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, porque eu já fui perdoado, mas eu quero que o meu pecado seja apagado. Quantos? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé.